Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês aqui, ó, de volta com o Seja Membro do canal, um conteúdo exclusivo, só que na reforma administrativa, vocês já perceberam, né? Eu estou publicando de forma pública as nossas aulas sobre a reforma administrativa do direito constitucional em notícia, tá? Então, assim, o assunto é importante, não dá para a gente deixar o assunto restrito a quem é membro do canal. Então, eu sempre tenho gravado para vocês, membro, a gente faz a live aqui para quem é membro do canal, mas depois eu publico o material como público no YouTube, ok? Então, vamos continuar com essa dinâmica, mas até nós esgotarmos o assunto reforma administrativa. Depois eu retorno com aquelas notícias, com o direito constitucional em notícia, de forma privativa, exclusiva para quem é membro do canal, tá? É só por conta da relevância do tema. Se vocês observarem, inclusive, eu já postei no YouTube a primeira aula referente à reforma administrativa e de uma forma pública, ok? Gente, vamos lá então, ó, vamos tratar agora da reforma administrativa, mas num segundo eixo, tá, de debate. Qual que é o segundo eixo do debate sobre a reforma administrativa? A questão referente à estabilidade. Vamos lá então, ó, vamos para o tema aqui, ó. Qual que é o tema, professor? A reforma administrativa, a PEC 32/2020, tá? Uma análise que eu estou fazendo artigo por artigo, tudo bem, não estou seguindo a ordem da PEC, mas ao final nós teremos analisado todo o texto da reforma administrativa. E o principal, porque a ideia também é a gente estudar a matéria, né? A ideia é a gente estudar os pontos da Constituição vigentes hoje e que podem ser alterados. Então, uma comparação das regras atuais com as regras que estão sendo propostas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente debate a reforma administrativa, a gente revisa temas importantes do direito constitucional, do direito administrativo. Ou seja, se nada for alterado, vocês estudaram de qualquer maneira. Se tivermos uma alteração, vocês estudaram de qualquer maneira. Então a ideia é produzir um curso aqui sobre a reforma administrativa e que possa ser utilizado tanto se a reforma for rejeitada, como se a reforma ou parte da reforma for, né, seja aprovada. Tranquilo? Então vamos lá, ó, vamos continuar aqui. Como eu disse para vocês, é a nossa aula 2, é a parte 2, e o objetivo dessa parte 2 é analisar a questão da estabilidade. Mas espera aí, professor, por que a estabilidade está sendo o segundo tema em análise? Porque, na minha opinião, não é o principal ponto da reforma. Você tem a estabilidade como um debate importante? Claro que sim, mas, né, o que nós vimos anteriormente, ou seja, com a modificação da estrutura de recrutamento e seleção para a administração pública, para quem vai trabalhar na administração pública, inclusive criando os vínculos de experiência, tá? Na minha opinião, você está criando, né, uma massa de trabalho, uma massa, melhor dizendo, de trabalhadores, de servidores temporários com a revogação do 37, inciso 9 da Constituição, o que permite, inclusive, o uso partidário, político-fisiológico do Instituto Concursos Públicos, o que com certeza prejudica a qualidade aí do nosso Estado Democrático de Direito. É um retrocesso, né? Quem não entendeu isso aí, ó, sugiro assistir a Reforma Administrativa aula 1 e vai entender, ó, por que eu coloquei aquela parte 1, aquela aula 1, ali para mim é o ponto principal. É o maior, vamos dizer, o maior prejuízo, o maior retrocesso presente na proposta está na possibilidade de você permitir o aparelhamento do Estado, de você reduzir a administração pública gerencial, profissional, impessoal, permitindo, né, o uso político partidário do Instituto Concursos Públicos, ok? Então, quem não está assistindo aí a parte 2 sem ver a parte 1, a 2 eu vou falar de estabilidade, mas sugiro
para você compreender exatamente aí o teor da PEC como um todo, assistir a parte 1, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa parte 2, tratar da estabilidade. Como que é hoje? Quando vocês vão resolver ali uma questão de concurso hoje sobre estabilidade, qual que é o artigo básico que todo estudante precisa, né, percorrer ali, ó, estudar, não esquecer de maneira alguma? O artigo 41. Então hoje a estabilidade, né, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, se eu fiz concurso e ocupo um cargo efetivo no âmbito da administração pública, se eu sou servidor público efetivo, após 3 anos de efetivo exercício, eu vou adquirir a estabilidade. Então, aquela questão básica, né? A estabilidade ela não é imediata, ela ocorre após 3 anos de efetivo exercício. Efetivo exercício, mas em qual cargo? No cargo de provimento efetivo. E se é um cargo de provimento efetivo, foi em virtude de um concurso público, um concurso de provas ou provas e títulos. Né? A questão básica aí de direito constitucional, de direito administrativo, de estatuto dos servidores públicos, todo mundo tem que lembrar que a estabilidade é após 3 anos de efetivo exercício. E hoje, a estabilidade, ela é absoluta? Não. O que eu tenho que perceber é o seguinte, hoje, todos os servidores efetivos podem adquirir a estabilidade. Então, todo ocupante de cargo efetivo, em razão de concurso público, após 3 anos de efetivo exercício, ou seja, após o seu estágio probatório, ele pode adquirir a estabilidade. Por que eu falo pode adquirir a estabilidade? Ora, porque o servidor pode ser reprovado no estágio probatório. E aí ele vai ser exonerado porque ele não provou que ele tem condições de exercer o conjunto de atribuições e responsabilidades compreendidas ali no âmbito do seu cargo público, tá? Então, ó, a estabilidade, ela não é automática. Você tem que percorrer 3 anos de estágio probatório, ter 3 anos de efetivo exercício no cargo público e ao final do estágio probatório, tá? Depois de uma avaliação, né, de uma avaliação especial de desempenho ao longo do estágio probatório, você vai adquirir a estabilidade ou não, tá? Então, ó, estabilidade não é automática, não é tomou posse é estável, você tem que esperar o quê? 3 anos de efetivo exercício e não basta simplesmente o decurso do prazo, o decurso do tempo de 3 anos. Você tem que passar pelo seu estágio probatório, você tem que passar por uma avaliação especial de desempenho e caso você seja aprovado, ok, você vai adquirir a estabilidade enquanto servidor público. Caso você seja reprovado durante o estágio probatório, você vai ser exonerado do cargo público, ok? Então são as regras atuais. Agora, o que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber o seguinte, ó, todo mundo que cumpre as etapas do estágio probatório e que é aprovado na avaliação especial de desempenho, adquire estabilidade. Eu não tenho uma categorização. Se eu ocupo um cargo público efetivo, após 3 anos de efetivo exercício, eu sou estável, beleza? E lembrando, ó, nós estamos falando de cargos públicos. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo, ó, cargo de provimento efetivo em virtude de concurso. Ah, professor, quer dizer que eu não aplico o artigo 41 para os empregados públicos? Não, porque o empregado público é regido pela CLT e o empregado público não goza de estabilidade, justamente por ele ser contratado por uma pessoa jurídica de direito privado, que é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Ok? E aí, a relação jurídica de contratação não é a estatutária. A relação jurídica de contratação
é a seletista. Então, uma primeira coisa que todos vocês precisam observar em uma prova é isso aqui, ó. O 41, ele não está falando do emprego público. O 41, a estabilidade, é para aquele que ocupa cargo de provimento efetivo. Ah, mas espera aí, professor. E o fulano de tal que ocupa o cargo em comissão? Cargo em comissão vai ter estabilidade? Não. Ah, mas eu tenho o cargo em comissão de recrutamento limitado. Ok. No cargo em comissão de recrutamento limitado, a autoridade nomeante, a autoridade competente para fazer a nomeação, a indicação, ela tem que escolher alguém que seja da carreira. Ou seja, tem que escolher do quadro de pessoal. Ah, mas espera aí, professor. Então, esse servidor que ocupa cargo em comissão e que é da carreira do recrutamento limitado, o cargo em comissão tem estabilidade? O cargo em comissão não. Porque o cargo em comissão, mesmo nessa situação, é de livre provimento e livre exoneração. Então imagine o seguinte, eu sou autoridade competente, eu sou um presidente de tribunal, beleza? E eu vou indicar pessoas para ocupar um cargo em comissão no tribunal, mas cargo em comissão de recrutamento limitado. Ou seja, eu posso escolher qualquer dos servidores do tribunal, porque o recrutamento é limitado. E eu faço o provimento, eu tenho, a nomeação, ok? Só que também é de livre exoneração. Então, há que se falar em estabilidade no cargo em comissão? Claro que não. A estabilidade é só no cargo efetivo. Então, é só no cargo efetivo que acontece a estabilidade. No cargo em comissão, jamais. Mesmo que seja no cargo em comissão de recrutamento limitado. Porque a estabilidade do servidor que está ali não é em razão do cargo em comissão, mas é em razão dele ser um servidor público efetivo que está ocupando temporariamente, tendo em vista a confiança que a autoridade nomeante tem, aquele cargo em comissão de recrutamento amplo, tá? Então a primeira coisa que todo mundo tem que perceber aí, é que a estabilidade é apenas para os cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então eu não estou falando de todos os cargos públicos, não alcança também os empregos públicos, tá? É cargo público de provimento efetivo, é só perceber isso aqui no texto da Constituição, é o cargo efetivo. Então eu estou falando de um estatutário que passou em um concurso público e que ocupa o cargo efetivo. Então, após 3 anos de efetivo exercício, ele vai adquirir a estabilidade. Tranquilo? Cuidado aí, tá? Esse detalhe é um detalhe importante, seja por uma prova de certo e errado, onde você tem que interpretar um pouco mais a Constituição, seja aí até mesmo para uma banca mais literal, onde você precisa ficar atento aí aos detalhes da literalidade do texto constitucional. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é isso aí. Outra questão sempre muito cobrada, tá? Em provas, concursos, seja prova de faculdade, seja um concurso público, vocês sempre irão encontrar isso aqui, ó. A estabilidade, gente, o servidor público efetivo que é estável, a estabilidade, ela não é absoluta. Como assim, professor? Quer dizer que o servidor público estável, ele pode perder o cargo hoje em dia? Claro que sim. Inclusive, é uma confusão comum. Quantas e quantas vezes, eu já tive que explicar, comentar com N pessoas, vizinho, enfim, N situações, eu já tive que explicar o seguinte, não são todos os servidores públicos que possuem estabilidade, tá? E além de não serem todos os servidores públicos que possuem estabilidade, a estabilidade não é absoluta, ela não é incondicionada. Eu posso perder o cargo mesmo sendo um servidor público estável? Sim. E quando que eu posso perder o cargo, mesmo sendo um servidor público estável hoje em dia? Então, o servidor público estável só perderá o cargo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
Na proposta, nós estamos tendo alteração aqui, tá? Na proposta, além da sentença judicial transitada em julgado, ou seja, a necessidade de trânsito em julgado, surge também a possibilidade do servidor público estável perder o cargo em razão de uma decisão judicial colegiada. A gente vai ver isso mais à frente, ó. Hoje é somente em razão de uma sentença judicial transitada em julgado. Então não tem mais como você interpor recurso. Então você já teve a decisão judicial que determina a perda do cargo para aquele servidor público e ele não pode mais recorrer. Ele perdeu o cargo por uma decisão judicial transitada em julgado. Na proposta, a gente vai ver mais à frente, além do trânsito em julgado, surge também a perda do cargo por decisão judicial, mas não por uma decisão de primeira instância, mas por uma decisão de um órgão colegiado. Então, por exemplo, a decisão de uma Câmara do Tribunal de Justiça já seria suficiente para determinar a perda do cargo do servidor público, mesmo sendo ele estável. Tranquilo? Então, percebam que isso aí vai estar mais à frente no texto da proposta. Hoje, um concurso público cobraria o quê? Uma prova de faculdade hoje cobraria o quê? Somente em razão de sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Aí vem a hipótese do PAD, do processo administrativo disciplinar. Então eu posso ter o servidor público estável perdendo o cargo, né, em razão de um processo administrativo, tá? Um PAD, ó, um processo administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurada ampla defesa, óbvio, contraditória e ampla defesa. Aqui, ó, eu tenho que respeitar o artigo 5º da Constituição, inciso 55, o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. E o que vai acontecer nesse PAD aqui, ó? Então, o servidor público, o que aconteceu aqui, gente? O servidor público, ele cometeu uma falta, tá? Ou então ele, né, incorreu ali em uma proibição e que a pena prevista no respectivo Estatuto dos Servidores Públicos é a pena de demissão. Então, eu vou ter o processo administrativo disciplinar, tá? Vou assegurar ao servidor contraditória e ampla defesa, uma questão óbvia, tendo em vista o respeito ao devido processo legal, e ao final desse processo administrativo disciplinar, eu tenho a aplicação de qual pena a esse servidor? A pena de demissão. Entenderam? Então o PAD aqui, ó, ele vai culminar com a demissão do servidor público estável. Ah, mas ele é estável. Tudo bem, a estabilidade não é absoluta. Ele está sendo punido. O Estatuto dos Servidores Públicos, no regime disciplinar respectivo, institui a pena de demissão, que após um processo administrativo disciplinar em que seja assegurada ampla defesa, tá? Contraditório e ampla defesa, eu posso ter o PAD culminando aqui, ó, com a aplicação da pena de demissão. Isso aqui não sofre alteração nenhuma, tá? Eles não mexeram em absolutamente nada quando eu falo da PEC no âmbito do PAD com a possibilidade final ali de demissão. E no inciso terceiro, professor? O inciso terceiro, ele é um inciso importante. Por que ele é um inciso importante? Porque muita gente acha que o servidor público só vai perder o cargo quando estável em razão, né, de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, nessa primeira circunstância aqui, ou então em razão do processo administrativo disciplinar que culmina com a demissão. E não, se eu tenho um servidor público ineficiente, desleixado, né, que não está nem aí para o serviço público, o servidor público improdutivo, o servidor público ineficiente, ele pode perder o cargo público mesmo quando estável? Sim, porque existe um procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Espera aí, professor, quer dizer que o servidor público, então, ele pode ser submetido a avaliações periódicas do seu desempenho, e se o desempenho for insatisfatório, ele pode ser
ele pode deixar a administração pública, né? Ele pode ser exonerado, ele pode deixar a administração pública em razão desse aproveitamento insuficiente? Sim. Por que isso pode acontecer? Ora, porque em 98, a emenda constitucional número 19 inseriu, tá, explicitou lá no artigo 37, caput, o princípio da eficiência. Então, se existe o princípio da eficiência para a administração pública, o servidor público que não é eficiente pode ser exonerado? Pode perder o cargo mesmo quando estável? Sim. Então percebam que a emenda constitucional número 19 de 1998, preocupada, tá, com a instituição de uma administração pública gerencial, colocando, explicitando inclusive o princípio constitucional da eficiência, fez a previsão. Basta você regulamentar através de uma lei complementar, hoje, tá, como que vai ser essa avaliação periódica de desempenho, e ao final eu posso ter um desempenho insuficiente, não satisfatório, e o servidor público estável deixar a administração pública. Então perceba o seguinte, ó, hoje existem 3 possibilidades. Primeiro, uma decisão judicial transitada em julgado. Segundo, o servidor comete algum tipo de falta, descumpre algum dever, infringe alguma proibição. E aquilo no seu respectivo estatuto está regulado como uma possibilidade de pena de demissão. Tem-se o processo administrativo disciplinar, assegurado contraditória e ampla defesa, devido ao processo legal, e eu posso culminar com a demissão do respectivo servidor. E não bastassem essas 2 situações, eu tenho a situação da ineficiência. Aquele servidor público que, em tese, se esconde atrás da estabilidade, tá, para, né, não desempenhar a contento, de forma suficiente, as atribuições do seu cargo público, ele pode muito bem deixar a administração. Ele pode muito bem perder o seu cargo público mesmo sendo estável. Por quê? Porque em 98 nós já tivemos lá uma reforma administrativa que fez essa previsão, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Na proposta, eles estão modificando isso aqui um pouco também. Hoje é por lei complementar, estão vendo? Na proposta da PEC passa a ser tão somente por lei. Ou seja, o procedimento de avaliação periódica de desempenho, ao invés dele ser regulado em uma lei complementar, ele pode ser regulado, né, se a proposta passar, por uma lei ordinária, ok? Mas percebam que as situações elas continuam as mesmas, praticamente as mesmas em termos práticos, né? Então hoje eu não posso afirmar que o servidor público estável jamais será demitido. Não, o servidor público estável ele pode deixar o cargo sim, sem problema algum, em uma dessas 3 situações existentes aí, ok? Então a gente tem a situação. Aí é o seguinte, ó, a lei complementar em questão já foi editada? No plano federal, não. No plano estadual, em muitos municípios, já. Então, a reforma administrativa que falta também, para que você tenha, né, a completude ali e a aplicação prática da eficiência, de modo que um servidor público não use a estabilidade para se esconder, e ser um servidor, vamos dizer assim, ineficiente, depende da regulamentação prevista, no caso hoje, em lei complementar. Tudo bem, depois da reforma vai ficar mais fácil aprovar, porque vai ser lei ordinária. E aí a lei complementar, a maioria necessária para aprovar, a maioria absoluta. A lei ordinária é maioria simples. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui, ó, é que quando a gente vai falar a respeito do debate sobre estabilidade ou não estabilidade, uma das argumentações para a queda da estabilidade de forma total, quase, ou mesmo preservando determinados cargos, tá? É que o servidor público se esconde atrás da estabilidade e torna a administração pública ineficiente. Espera aí, gente. O administrador que deixa o seu servidor se esconder atrás
da estabilidade para não ser ineficiente, para ser, ineficiente, para prejudicar a eficiência da administração pública, é um administrador que não respeita o princípio da eficiência. Por quê? Porque ele já tem todos os mecanismos, as possibilidades, Já existe na Constituição toda a previsão para que um servidor público ineficiente, improdutivo, em suas avaliações periódicas de desempenho, deixe a administração pública. Ah, mas não existe a lei. Cadê a proposta? Cadê a articulação política junto ao Poder Legislativo para que você tenha a aprovação e a regulamentação dessa avaliação periódica de desempenho do servidor? Se prefeitos já conseguiram, por que o presidente da República, junto com o Congresso Nacional, não vai conseguir? A iniciativa privativa aqui é do presidente da República. O presidente da República é quem precisa encaminhar o projeto de lei para o Congresso Nacional. Espera aí, professor, você está dizendo que boa parte do problema do debate sobre estabilidade e não estabilidade, perda do cargo, não perda do cargo, para aquele que é ineficiente, se resolve com uma lei, com um projeto de lei complementar? Sim, estou falando exatamente isso. Você não precisa ter uma emenda à Constituição para travar esse debate. Você pode muito bem regulamentar como que vai ser a avaliação periódica de desempenho dos servidores, estabelecer meta de produtividade, estabelecer tudo que uma administração gerencial pode estabelecer, da mesma forma que acontece, por exemplo, numa empresa privada, tá? E caso eu não tenha o desempenho satisfatório, rua. Fazer o quê? Se enquadrou na hipótese do inciso 3, parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição. Qual que é a reclamação? As regras do jogo estão aí, ó. Ninguém pode reclamar que as cartas não estão na mesa, tá? E que você não tem como mensurar a eficiência, a produtividade de um servidor e, em razão da sua baixa produtividade e ineficiência, ele deixar a administração pública. Para isso, eu não preciso de emenda à Constituição. Por isso que eu insisto, o principal debate não é queda ou não da estabilidade, não é relativização ou não da estabilidade do servidor. A relativização já foi feita em 1998, pela emenda constitucional número 19. O principal debate da presente proposta é a alteração completa da forma de contratação da administração pública, que continua sendo através de concursos públicos, mas com a possibilidade de você criar esse vínculo de experiência e de você, revogando o 37, inciso 9, criar uma massa de servidores públicos temporários que dependerão intimamente do governante do momento. Ou seja, eu estou escancarando a porta para permitir justamente o aparelhamento do Estado, para permitir o uso político partidário dos concursos públicos, ok? Repito, o principal ponto, na minha opinião, é a aula 1, é a parte 1. Esse debate aqui é um debate importante, mas é um debate acessório, e um debate que inclusive já foi travado lá em 1998, com a inclusão do inciso 3º. Gente, o inciso 3 não existia. Quem que incluiu o inciso 3? O inciso 3 ele foi incluído pela emenda constitucional número 19 de 1998. Ah, mas cadê essa legislação? Boa pergunta. Se no seu município ela já aconteceu, parabéns, o seu município já completou uma reforma administrativa que começou em 1998. Se o seu estado já instituiu essa lei complementar, o seu estado já completou uma reforma administrativa que começou em 1998. Agora, se o ente federativo, em tese, respectivo, não regulamentou o inciso 3º, eu estou diante de um caso de ineficiência. Tá? Eu estou diante de um caso de falta de administração pública, porque bastava uma lei complementar instituindo os critérios de gestão de pessoas. Qual que é o problema de você aplicar uma administração pública gerencial preocupada com gestão de pessoas, de modo você ter uma qualificação ainda maior e uma eficiência ainda maior da administração pública?
Problema nenhum, acontece no mundo inteiro, acontece em organizações públicas ou privadas, tá? Então percebam que esse debate da estabilidade, ele poderia muito bem ser travado em uma esfera infraconstitucional. Eu não precisava de uma emenda à Constituição para travar esse debate. Olha só o que essa lei complementar pode prever. A lei complementar pode prever o seguinte, ó, para os cargos típicos de Estado, aqueles cargos mais importantes, atividade fim, policial, médico, né? Enfim, os cargos típicos de Estado, eu tenho critérios mais, né, robustos, de modo que a garantia do servidor seja ainda mais robusta. Afinal de contas, é uma função típica, um cargo típico de Estado. Agora, quando for um cargo administrativo, auxiliar, numa atividade meio, eu posso regular essa lei complementar aqui, ó, falando que se o servidor público não bater a meta X, se o servidor público não fizer isso, não fizer aquilo, qual que vai ser a consequência ao final das avaliações periódicas insuficientes de desempenho dele? Rua. Entenderam? Então, peraí, a estabilidade é absoluta? Não é. Então, peraí, professor, como é que eu faço para tirar da administração pública o servidor público ineficiente? É só regulamentar, fazer uma lei complementar, é só aplicar o artigo 41, inciso 3º da Constituição, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Tá? Ok, eles estão querendo na reforma tirar o lei complementar e deixar a lei ordinária. Pode ser também. A consequência aqui, né? É claro que a maioria da lei ordinária é muito mais branda do que a maioria absoluta da lei complementar, mas também você não teria maiores problemas ali, né, nessa modificação. Essa modificação ela não traz ali uma consequência, né, vamos dizer assim, muito grave no âmbito da proposta em si. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse debate nem precisaria ser constitucional. Esse debate ele poderia muito bem ser infraconstitucional, porque o debate constitucional já foi feito em 98, com a emenda constitucional número 19, que instituiu na nossa Constituição e na administração pública brasileira como um todo, a administração pública gerencial. Emenda constitucional número 19/98 marca a saída de uma administração pública burocrática para uma administração pública gerencial, onde mesmo o servidor público estável pode perder o cargo, e não apenas em situação de sentença judicial transitada em julgado ou em razão de um processo administrativo disciplinar que culmine em demissão, mas também por ineficiência, por improdutividade. Tá? Um dos grandes problemas do Brasil, tá? No campo privado e público, produtividade. Então é só regular, regula a produtividade, quem não alcançar a produtividade desejada, após as avaliações periódicas de desempenho, sinto muito, perdeu o cargo mesmo sendo estável, ok? Então, ó, isso aqui é um ponto importante, é um ponto importantíssimo. Tranquilo? Então percebam aí, né, as regras da Constituição hoje. Outro detalhe, ó, vejam só aqui, ó, outro ponto que a gente precisa observar. Quando a gente fala de estabilidade, a gente precisa entender por que existe estabilidade. Como que isso foi parar na Constituição. Lá em 88, né, aliás, de 85 a 88, durante a Assembleia Nacional Constituinte, abriram-se as nuvens, tá? E alguém falou assim, vamos colocar estabilidade. Não, a estabilidade vem, né, de outras constituições, vem de outras práticas que foram acontecendo ao longo da administração pública como um todo. E o que a gente tem que perceber? Que antes de 88 você tinha um problema muito grave na administração pública. Qual que era o problema existente na administração pública? Você tinha uma administração pública sem controle. O controle da administração pública pré-88 era um controle muito frágil. Afinal de contas, não éramos um Estado democrático de direito. Nós tínhamos um regime totalitário. E no regime totalitário, quem controla a administração pública é a própria administração pública, mas não de uma forma estrutural,
de modo que um agente controle o outro internamente, mas o controle é sempre por parte do totalitário do momento. Então, numa ditadura, num regime totalitário, você tem muitos casos de corrupção? Claro que tem. Ah, mas espera aí, professor, não era noticiado, ninguém ficava sabendo. Óbvio, você não tinha liberdade de imprensa, você não tinha liberdade de expressão, você não tinha liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Então, quando você vive numa sociedade sem liberdade, os casos de corrupção não são conhecidos. E se você não tem publicidade, não tem transparência, não tem a própria sociedade civil fiscalizando e controlando a administração pública, o controle da administração pública depende da própria administração pública e não do corpo técnico da administração pública, mas de quem comanda a administração pública. Então é por isso que toda ditadura, todo regime totalitário, independentemente de ser um regime totalitário A, B, C, direita, esquerda ou qualquer outro tipo de definição, é um regime por natureza corrupto. Por que é um regime por natureza corrupto? Porque você diminui muito o controle da administração pública. Tá, professor? Entendo esse lance do controle da administração pública, mas o que o controle da administração pública está fazendo numa aula sobre estabilidade? Tem tudo a ver com a estabilidade. A estabilidade existe para conferir justamente imparcialidade no exercício das atribuições do cargo público, para conferir impessoalidade, para conferir profissionalismo no desempenho dessas atribuições. Porque se eu sou servidor público dotado de estabilidade, eu não preciso temer por uma questão pessoal, por uma questão parcial, ser demitido em razão de desagradar politicamente com o exercício das minhas atribuições fulano, beltrano ou ciclano. Entenderam? Então é por isso que a estabilidade surge em 1988 como sendo uma regra geral da administração pública para os cargos efetivos que dependem de concurso, justamente para que o servidor público estatutário efetivo possa também atuar no controle da administração pública. Não entendi, professor. Olha só como que isso aqui tem tudo a ver, tá? Então a gente está falando agora do controle da administração pública como um todo, tá? Olha só. E aqui, ó, eu vou falar primeiro do controle interno. A aula não é uma aula completa sobre controle da administração pública, gente. É só para vocês entenderem, tá? Então parem para pensar aqui, ó. Vamos pegar um município e aqui eu tenho a figura do prefeito X, tá? Então o prefeito X é a autoridade máxima do executivo daquele município. Obviamente, o prefeito X ele exerce um controle administrativo sobre o secretário, tá? Obviamente, o secretário exerce um controle administrativo sobre o diretor, tá? Então, imagina a estrutura administrativa aqui, eu tenho o prefeito, secretário, diretor. Depois do diretor, tem aqui, ó, o coordenador, tá? Ok? E depois tem aqui o chefe de divisão. Então, vou colocar aqui, ó, o chefe de divisão. E depois vem o servidor. Então, aqui, ó, tá o servidor, né, X. Aliás, o servidor Y, tá? Esse servidor Y aqui, ele entrou por concurso. Ele é um servidor efetivo, tá? Pode ser que o chefe dele também seja, o coordenador dele também seja, o diretor dele também seja, e pode ser até mesmo que o secretário seja, tá? Então aqui a gente tem escalões da administração pública brasileira. Quando a gente fala, né, do primeiro escalão, o que é primeiro escalão? Primeiro escalão, isso aqui, ó, são as autoridades que estão subordinadas, tá, diretamente ao chefe do respectivo poder, ou a autoridade máxima daquele órgão. Então aqui, ó, eu tenho um primeiro escalão da administração pública. Aqui no meu exemplo seria justamente o segundo escalão da administração pública. Aqui seria terceiro, né, escalão da administração pública. Aqui o quarto escalão, tá? E aqui o quinto escalão, né? Lá na base eu tenho o servidor, por exemplo, que acabou de entrar, tá?
O que é muito comum aqui, ó? Quando a gente fala de primeiro e segundo escalão, é muito comum no âmbito da República Federativa do Brasil nós termos indicações de natureza política. E não necessariamente está errado. Afinal de contas, né, o prefeito representa um grupo político. Um grupo político que vai desempenhar políticas de governo e políticas de Estado, tendo em vista a vontade dos eleitores que votaram naquele grupo. Então, beleza, um secretário, gente, ser um vereador, um secretário ser de um determinado grupo político, faz parte. Isso é normal, acontece em todas as democracias, ok? Então percebam que o problema não é o secretário, o ministro, o secretário de Estado ser político ou não ser político. Vocês têm que lembrar o seguinte, na hora que eu tenho a eleição do chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo ele representa um determinado grupo político. E se aquele grupo político ganhou a eleição numa democracia, significa que aquele grupo político ele vai governar, aplicar a sua política de governo, tendo em vista o que aquele grupo político pensa e também vai comandar as políticas de Estado. Então tem essa distinção, né? Existe uma coisa chamada política de Estado e existe uma coisa chamada política de governo. A política de governo é a marca pessoal daquele grupo, entenderam? Desempenhando ali políticas do respectivo viés daquele governo. Agora, a política de Estado, ela é de Estado, ela é independente. Então, exemplo, educação é política de Estado, saúde é política de Estado, segurança pública é política de Estado. Independentemente de quem seja o governante do momento, aquelas políticas públicas de Estado precisam ser desempenhadas. Mas eu posso ter um governo mais com pensamento X, com pensamento Y e que cria políticas de governo X e Y. Então é natural que no primeiro escalão você tenha a nomeação de pessoas que pertençam ou que estão no âmbito de influência daquele respectivo grupo político. E não raras vezes isso alcança inclusive o segundo escalão. Tá? Então eu tenho aqui uma indicação que muitas vezes é uma indicação de natureza política. Agora, em regra, isso é claro que isso muda de município para município, tá? Muda de estado para estado, de organização para organização. Mas, em regra, o que acontece? A partir do terceiro escalão, você tem aqui uma natureza mais técnica. Por quê? Porque aqui eu já tenho servidores de carreira. Entenderam? Então aqui eu tenho uma natureza mais técnica da administração com servidores no âmbito da administração. E inclusive esse aqui, ele entrou através de concurso público, tem toda uma meritocracia, né, que mostra que ele vai desempenhar o conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo público de acordo com a técnica necessária. Né? Quando eu coloco técnica aqui, não significa que o cargo é necessariamente um cargo técnico, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essas posições da administração pública aqui, são posições mais de Estado, ou seja, onde eu preciso ter, né, bons servidores numa administração pública eficiente e gerencial, conduzindo a administração e as políticas de Estado e também as políticas de governo, mas tendo em vista o quê? Tendo em vista o comando político do governante do momento. Entenderam? Então percebo que a gente tem aí, basicamente essa estruturação. A gente consegue ver isso em qualquer município, né, do Brasil aí, a gente consegue pensar esse tipo de situação. E o seguinte, naturalmente, quem está no topo da escada controla aquele que está abaixo. Então existe uma subordinação hierárquica, existe um controle hierárquico da administração? Existe, óbvio, tá? Então, eu tenho um controle hierárquico que está baseado numa relação de subordinação, numa relação de hierarquia e subordinação, de modo que o prefeito controla o secretário, que controla o diretor, que controla o coordenador, que controla o chefe, que controla o servidor. Só que eu tenho que lembrar também o seguinte, existe um controle reverso. Como assim, professor, existe um controle reverso? De uma certa forma também, o servidor controla o chefe, que controla o coordenador, que controla o diretor, que controla o secretário. Tá?
Mas por quê, professor? E, de uma certa forma também, o bom secretário, né, ajuda a controlar os excessos do prefeito, inclusive. Isso é controle interno da administração pública. Mas espera aí, professor. Para o subordinado controlar atos do superior hierárquico, ele precisa ter algumas garantias. Exatamente. Porque ele tem deveres. Ele tem deveres para com a administração. Então, quando a gente fala a respeito do controle interno da administração, o controle interno da administração ele está calcado nessa relação de hierarquia e subordinação, onde obviamente o controle maior é de quem manda, mas se eu mando e eu mando o servidor praticar algo manifestadamente ilegal, ele está obrigado a cumprir? Não, porque ele tem o dever de lealdade não ao fulano, beltrano, ciclano. O servidor tem dever de lealdade à administração e aos princípios que regem a administração pública. Então, nenhum servidor público no Brasil está obrigado a cumprir uma ordem manifestadamente ilegal. Nenhum servidor público no Brasil tem dever de lealdade para com a pessoa fulano de tal. O ciclano, a ciclana, o servidor tem lealdade para com o serviço público, para com o conjunto de atribuições e responsabilidades que estão reunidos ali no seu cargo público. Então, o controle interno, ele é um dos controles mais importantes do âmbito da administração. E ele é um controle que depende de todos, do prefeito ao servidor concursado. E todos têm o seu papel nessa engrenagem do controle da administração pública. E todos, de preferência, imbuídos ali, e seguindo os princípios do artigo 37 da Constituição. Não só os explícitos, né? Mas também os implícitos. Mas só para lembrar dos explícitos aqui, todos pensando no LIMP, na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade e na eficiência. Então, do prefeito, do chefe do Poder Executivo, até o servidor que está ali na base da escada, tá? Todo mundo imbuído em respeitar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Todo mundo num controle interno mútuo da administração, mas que, claro, está baseado numa relação de hierarquia e numa relação de subordinação. Quem tem mais poder para controlar? Ora, aquele que está hierarquicamente superior nessa escada de hierarquia e subordinação existente na administração pública. Compreenderam? Não bastasse isso, quando a gente fala de administração pública no Brasil, e não só no Brasil, nas democracias, né, de uma maneira geral, eu tenho que lembrar também o seguinte, gente, existe o controle externo. Então, o controle interno está aqui, representado nessa relação de hierarquia e subordinação. Mas existe também o controle externo da administração pública. E esse controle externo da administração pública, ele é feito, primeiro, pelo poder legislativo. Afinal de contas, uma das funções típicas do poder legislativo, o legislativo tem como função típica a função de fiscalizar. Então, quem que vai ser o responsável, quem que vai ser o ator principal na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, na fiscalização do Poder Legislativo, do Poder Executivo? O Poder Legislativo. Então, a Câmara Municipal controla a Prefeitura? Sim. É função típica da Câmara Municipal controlar o Executivo? É função típica da Assembleia Legislativa controlar o governador? É função típica do Congresso Nacional controlar o presidente da República? Porque na administração pública de um Estado democrático de direito que está dividido entre legislativo, executivo e judiciário, eu tenho não só um controle interno da administração pública, mas um controle externo. E quando a gente vai para o Poder Legislativo não só legisla, não só diz o direito de forma abstrata, mas ele também fiscaliza, ele também controla a administração pública. Então, quando você vota num vereador, num deputado estadual, num deputado federal ou num senador, você não está votando simplesmente em alguém
que vai te representar na função legislativa. Você está votando em alguém também que vai te representar na fiscalização, no controle da administração pública brasileira como um todo. Entenderam? Por isso a importância de você ter bons membros no poder legislativo. Não adianta nada você escolher só um presidente, só um governador, só um prefeito. Você tem que escolher bem não só aqueles que serão chefes do Poder Executivo, mas também aqueles que serão membros do Poder Legislativo, ok? Por quê? Porque o Legislativo, além de legislar, ele vai fiscalizar. Só que é o seguinte, ó, o Legislativo, ele não tem muitas vezes estrutura para auditar todos os contratos da administração pública, para analisar tudo que a administração pública respectiva está fazendo. Inclusive, para isso surge o auxílio de quem? Ora, o auxílio dos tribunais de contas. Então eu tenho os TCs. Tribunais de contas. Espera aí, professor, o Tribunal de Contas não é do Poder Judiciário, não? Jamais. Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário. O Tribunal de Contas existe para auxiliar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária feita por quem? Pelo Poder Legislativo respectivo. Então parem para pensar, uma Câmara Municipal consegue auditar todas as contas da Prefeitura? Analisar, passar um pente fino em tudo que a Prefeitura está fazendo em termos de contratação de pessoal, licitações e coisas do tipo? Claro que não. Mas aí a Câmara Municipal do município X conta com o auxílio do Tribunal de Contas Y. Então, o Tribunal de Contas do Estado vai auxiliar a Câmara Municipal X. Ah, professor, posso ter um Tribunal de Contas Municipal? Tem no Rio e em São Paulo. Os que foram criados antes, no município do Rio, né, e no município de São Paulo. Os que foram criados antes de 88 permaneceram. Depois da Constituição de 88 eu não posso ter TCM mais não, tá? Ou então quem faz a função de fiscalizar, auxiliar a Câmara Municipal muitas vezes no controle da administração pública, nesse controle externo da administração pública, tá? É o Tribunal de Contas do Estado. Ah, o Tribunal de Contas do Estado, professor, também vai auxiliar a Assembleia Legislativa? Vai. Ah, professor, e quem que vai auxiliar o Congresso Nacional? O TCU, o Tribunal de Contas da União. E percebam que eu estou falando de um corpo técnico altamente estruturado, tá? E altamente qualificado. Pessoal aqui é bom de serviço em regra, tá? Eu tenho condição de fazer boas auditorias aí no âmbito dos tribunais de contas, né? Então, o Tribunal de Contas prestando esse auxílio ao Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Só que, além disso, ó, o Poder Legislativo, no âmbito dessa função fiscalizadora também, inclusive ele pode fazer uma fiscalização no plano político-administrativo. Como assim, professor? Ora, eu posso ter, por exemplo, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Então, uma CPI representa controle da administração pública? Sim, controle político-administrativo. Então, percebam que é realmente uma função típica do Poder Legislativo fazer esse controle. Então, só aqui, ó, o que a gente já tem que perceber? Que quando a gente fala da administração pública brasileira, já existe o controle interno, baseado naquela relação de hierarquia e subordinação, e existe também o quê? O controle externo. Eu já mostrei aqui para vocês parte do controle externo, que é feito pelo Poder Legislativo. Seja quando o Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, está fiscalizando toda essa parte contábil, administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária, tá? Dos órgãos públicos, seja quando uma comissão parlamentar de inquérito é instaurada por uma casa legislativa. Tudo isso é controle da administração pública, só que um controle o quê? Externo. Tá? Agora, quem que naturalmente faz controle externo da administração pública também? Ora, o Poder Judiciário. Você não pode provocar o Poder Judiciário? Ó, o que diz o artigo 5º, inciso 35 da CF 88, que a lei não excluirá lesão ou ameaça de lesão a direito. A lei não excluirá de apreciação pelo Poder Judiciário uma lesão ou uma ameaça
de lesão a direito. Significa o seguinte: se meu direito foi lesado ou ameaçado de lesão, eu posso provocar o Poder Judiciário? Posso. Eu tenho o direito público subjetivo de ingressar com uma ação na Justiça, de peticionar perante o Poder Judiciário, de provocar o Poder Judiciário. Tá, professor, mas eu não posso fazer isso só quando for contra um outro particular, não? Claro que não. O Estado está te lesando. A prefeitura, o seu município, está lesando o seu direito ou está te ameaçando de lesão. Você pode tentar resolver administrativamente no âmbito de um controle interno? Pode. Você pode, inclusive, provocar o vereador, ir lá no vereador da sua cidade e falar o que está acontecendo, para que a Câmara Municipal, na sua atividade fiscalizadora, tente resolver a situação de uma determinada maneira? Sim. Mas qual que é o outro poder que você pode provocar de modo que o seu direito não seja lesado ou pare de ser ameaçado de lesão? Você pode provocar o Poder Judiciário. Então, quando eu falo do Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele faz controle externo da administração? Claro, porque todo mundo tem o direito público subjetivo de provocar o Poder Judiciário quando está sendo lesado ou ameaçado de lesão. Então, se a administração pública está te lesando, você tem todo o direito de provocar o Poder Judiciário. E olha só aqui, inclusive existem determinados institutos típicos, de controle da administração pública por parte de provocação ao Poder Judiciário. Eu, que sou um cidadão consciente, vocês que são cidadãos, conscientes aí, que já estudaram direito constitucional, sabem que existe ação popular e o patrimônio histórico, cultural, o meio ambiente do seu município está sendo lesado. Ou então tem um ato ofensivo, atentatório à moralidade administrativa no seu município. O que você pode fazer? Você vai provocar o Poder Judiciário ingressando com uma ação popular. Tudo bem. Está lá previsto no artigo 5º da Constituição, inciso 73, a ação popular. Outra questão, professor, a associação de moradores do bairro pode entrar com uma ação civil pública? Pode. Não só a associação de moradores do bairro, como também quem que pode agir aqui, Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele é o defensor dos interesses da sociedade. Ele é o defensor dos direitos individuais indisponíveis, mas também dos interesses sociais. Então percebam que viver em um Estado democrático de direito significa viver em uma administração controlada, do ponto de vista interno e também do ponto de vista externo. Eu não posso deixar a administração pública correr solta, como muitas vezes uma empresa privada vai atuar. Por quê? Porque a legalidade para a administração pública é diferente da legalidade para nós particulares. A legalidade para nós particulares significa o quê, gente? Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então aquilo que não é proibido é permitido. Agora, para a administração pública é a mesma coisa? Claro que não, professor. Para a administração pública, o princípio da legalidade significa que a administração pública tem que percorrer o leito da legalidade. É aquela analogia que eu faço, A administração pública é como se fosse um barquinho. Então imagina que isso aqui, é o barquinho da ADM pública. Isso aqui que você desenhou é o que, professor? É o leito de um rio. Aqui tá as margens, do rio. E o que representa a margem do rio? A lei. A administração pública jamais pode agir à margem da lei. Ela sempre precisa navegar no âmbito da legalidade. Ok, de vez em quando o administrador pode ir um pouquinho para a esquerda, ir mais pelo centro, um pouquinho para a direita e assim por diante. Mas sempre está navegando no âmbito da legalidade, jamais à margem da lei. Então, para que a administração pública atue, eu preciso ter lei, eu preciso ter um Estado de direito. E num Estado democrático de direito, a lei é feita pelo legislativo,
composto de representantes do povo, que vai inclusive fiscalizar para ver se o executivo está navegando dentro do rio. Então existe controle externo pelo Poder Legislativo? Claro que sim, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Por uma CPI? Claro que sim, porque faz parte, está na função típica do Poder Legislativo. Agora, quem comanda o barco, a própria administração, tem o seu controle interno? Claro, porque o barco precisa ir para frente. E todo mundo que está trabalhando ali no âmbito da administração, no âmbito dessa governança, dessa atividade administrativa, tem que prezar pelo melhor funcionamento do barco administração pública. Então, eu preciso ter controle interno. E, naturalmente, quem pode controlar também? Ora, os próprios passageiros do barco. Ou, se não forem passageiros do barco, os cidadãos, aqueles que estão nas margens do rio, acompanhando e assistindo, né, a administração pública navegar e conduzir o seu respectivo governo rumo a um determinado objetivo. Então, eu posso ter também controle por parte da sociedade? Sim, a sociedade pode provocar o Poder Judiciário se for necessário, para que você tenha ali, por exemplo, uma correção de rumo por parte da administração pública. A sociedade pode controlar no âmbito, né, da própria participação democrática, trocando o comandante do navio, trocando o capitão do navio no curso da atividade, no curso da navegação. Entenderam? Então percebam que controle da administração pública é algo inerente a um Estado democrático de direito que preza por uma administração pública gerencial. Tá, professor, entendi aí toda essa questão do controle, já vi até questão de prova envolvendo isso aí, tá? Então, ó, só para recapitular aqui, vocês perceberem, né, uma questão sempre aí relevante, independentemente do debate atual, tá? Percebam que o controle da administração pública interno, ele é hierárquico e ele está baseado nessa relação de subordinação, de hierarquia e subordinação. Mas justamente para que o controle seja, né, também mútuo, na medida do possível ali, ó, você tem a regulamentação feita pelos estatutos de servidores públicos. Então eu trouxe aqui, ó, um estatuto de servidor público, que é a Lei 8.112/90, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que institui quais são os deveres do servidor. Então, ó, são deveres do servidor. 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. É exercer com zelo e dedicação à vontade do prefeito? À vontade do governador? À vontade do presidente? À vontade de quem quer que seja? Não, a administração pública é impessoal. Se eu sou servidor público, eu tenho que exercer com zelo e dedicação as atribuições do meu cargo. E as atribuições do meu cargo estão definidas em lei. Quais são as atribuições? Qual é o conjunto de atribuições e responsabilidades que estão ali reunidas no meu cargo público? Eu tenho que pegar a lei e observar. E eu tenho que cumprir aquele conjunto de atribuições e responsabilidades. Tá? Ok? Então percebam, ó, primeiro dever. Qual que é o primeiro dever dos servidores públicos? O primeiro dever é exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e não as ordens de fulano, beltrano ou ciclano, tá? Outra coisa, todo servidor público tem que ser leal às instituições que servir, ok? Então ele é leal à instituição, ele é leal à ADM pública, tá? Ele é leal ao município, ao estado, à República Federativa do Brasil e não a fulano, beltrano, ciclano. Por que isso acontece? Tanto na situação do inciso 1 quanto na situação do inciso 2. Porque além da legalidade como princípio da administração pública, existe também a impessoalidade. Ok? Então eu tenho legalidade e impessoalidade aqui, ó, presentes, né? Como pano de fundo desses dois deveres dos servidores públicos. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo, lembrando que as atribuições estão definidas em lei e que ele precisa ser leal às instituições a que servir. Tá? E aí vem, ó, são deveres do servidor público. 3. Observar as normas legais e regulamentares. Isso aqui, gente, ó,
princípio, é respeito ao princípio da legalidade na veia. Então, eu preciso ter respeito à legalidade. Eu preciso ter tanto respeito à legalidade enquanto servidor público que eu tenho o dever do inciso 4, cumprir ordens superiores. Tem a ver com a lealdade à instituição também, mas exceto, tá, quando manifestadamente ilegais. Então, servidores públicos, Brasil afora, estão obrigados a praticar atos, ordens manifestadamente ilegais? Não. Ah, mas foi o prefeito que mandou. Não interessa. Ah, mas foi o governador que mandou. Não interessa. Ah, mas foi o presidente que mandou. Não interessa. Pode ter sido, sei lá, né, qualquer divindade que baixe na terra e fala, não, você tem que fazer. Não vai fazer se for contrário à legalidade, ao ordenamento jurídico existente. Ainda mais quando eu falo de divindades, né? Porque o Estado brasileiro é um Estado laico. Eu tive a separação entre Estado e Igreja. Então percebam o seguinte, ó, quando eu falo dos deveres do servidor público, um dos mais importantes deveres que o servidor público tem é justamente o de cumprir as ordens superiores, mas quando elas estiverem dentro dos princípios que regem a administração pública. Quando elas forem legais, porque se elas forem notadamente, manifestadamente ilegais, o servidor público não está obrigado a cumprir aquela determinação. Inclusive tem mais, ó. Se a gente chega ali, né, no artigo 116 da Lei 8.112, isso está presente em todos os estatutos de servidores públicos, tá? Se a gente vai mais à frente aqui, ó, vocês vão perceber que todo estatuto de servidor público, eu peguei a Lei 8.112 aqui só de exemplo, quando vai falar a respeito dos deveres, tem esse tipo de dispositivo aqui, ó. Se eu sou servidor público e percebo uma ilegalidade, uma omissão ou um abuso de poder por parte do meu chefe, ou por parte do chefe do meu chefe, ou por parte do chefe do meu chefe, eu sou obrigado a representar contra essa ilegalidade ou abuso de poder. Então, ó, eu não posso me omitir enquanto servidor público. Se eu tenho ali uma ordem manifestadamente ilegal, eu preciso representar contra essa ilegalidade, contra essa omissão, ou contra esse abuso de poder. E, inclusive, vem o parágrafo único e regulamento. Ó. A representação de quem trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando, aquele que foi representado, né, aquele que é acusado da ilegalidade, né, obviamente o quê? Ampla defesa, contraditória e ampla defesa devido ao processo legal. Tranquilo, tá? Então percebam, ó, que o servidor público ele vai encaminhar essa representação à via hierárquica imediatamente superior, contra a qual ele está justamente representando. Não entendi, professor. Imagina aqui a seguinte situação, ó, tá? Deixa eu voltar na escadinha da administração pública aqui, ó. Esse chefe aqui, ó, então vamos supor, né, o João, tá? O chefe aqui, o João, ele passa uma determinação para a Maria, mas a determinação dada pelo João é uma determinação totalmente ilegal, contrária aos interesses da administração, ilegal. O que a Maria tem que fazer? A Maria tem que dedurar o João. Tem que dedurar o João para quem, professor? Tem que dedurar o João para o coordenador. Ah, então, por exemplo, aqui, ó, para o José. E assim sucessivamente. Entenderam? É por isso que eu falo que existe o controle, né, na descendente, mas existe o controle também, ó, na ascendente. Por quê? Porque ninguém está obrigado a cumprir ilegalidades. E todo mundo no âmbito do serviço público tem o dever de representar contra qualquer autoridade, qualquer servidor que esteja descumprindo o ordenamento jurídico, que esteja descumprindo os princípios da administração pública.
Ou seja, eu tenho aqui o servidor como uma peça fundamental do controle interno da administração pública. No fundo, dentro de uma repartição, quando você entra numa repartição pública composta de servidores de carreira que ingressaram através de concurso público, estudaram ali, né, os princípios da administração pública, todas essas aulas que a gente estuda para um concurso público, você tem um fiscalizando o outro. O João fiscaliza a Maria, que fiscaliza o José, que fiscaliza o Beltrano e assim por diante. E mesmo que chegue uma autoridade política com poder político constituído e determine a prática de um ato ilegal, aquele ato ilegal não vai ser praticado. Porque a própria administração pública, tendo em vista, né, uma administração profissional, impessoal e gerencial, vai conseguir controlar aquele ato, vai conseguir controlar aquela ordem exagerada, aquela ordem ilegal emanada pelo chefe XYZ, pelo político XYZ. Isso é controle da administração pública, controle interno da administração pública. Por isso, tá, é que surge o Instituto da Estabilidade. Por que servidor público tem estabilidade, gente? Justamente para que ele possa participar do controle interno da administração pública sem o receio de ser demitido. Ou seja, a estabilidade para o servidor público é uma garantia que ele possui para participar do controle interno da administração. Entenderam? Porque parem para pensar, se eu não tiver estabilidade, será que eu vou dedurar o chefe do meu chefe? Ou o meu chefe? Será que eu vou descumprir uma ordem superior, mesmo quando ela for, né, manifestadamente ilegal? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo a instituição, melhor dizendo, o que aconteceu? Aconteceu a instituição da estabilidade como sendo um mecanismo, uma garantia para que o servidor público, primeiro, possa exercer o conjunto de atribuições e responsabilidades do seu cargo público de uma forma independente, de uma forma imparcial, impessoal, de acordo, né, com o objetivo técnico que se espera daquele conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo público, e além disso, de modo que ele tenha a garantia para, né, denunciar uma irregularidade, denunciar uma ilegalidade presente internamente na administração pública. Em resumo, é controle interno da administração pública na veia. Ah, professor, mas isso favorece a ineficiência do Estado. É só regular a demissão, a exoneração, demissão do servidor público ineficiente através da lei complementar ou lei ordinária no âmbito da avaliação de desempenho. Então percebam o seguinte, o debate é acabar ou não acabar com a estabilidade? Não, o debate não é acabar ou não acabar com a estabilidade. Tanto que a PEC não propõe o fim da estabilidade. Se o debate fosse acabar ou não acabar com a estabilidade, você teria a extinção da estabilidade em todos os cargos públicos. Então existe um próprio reconhecimento da proposta de emenda à Constituição que a estabilidade é importante. Então vamos lá para o texto da PEC. Olha só o que a gente tem aqui no âmbito da PEC 32/2020. Tá? Artigo 41. Adquire a estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência. Lembram lá do vínculo de experiência? Que no caso, né, dos cargos típicos de Estado é de no mínimo 2 anos. Então aqui, eu tenho que lembrar isso aqui, O vínculo de experiência para as carreiras típicas de Estado é de no mínimo 2 anos. Beleza? Então, no mínimo 2 anos, ok? Então, adquirir estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por 1 ano em efetivo exercício do cargo típico de Estado. Peraí, professor, não entendi. Olha só, muito tranquilo. Você vai ficar no mínimo 2 anos no vínculo de experiência, mais 1 ano de efetivo
efetivo exercício. Ok? Então eu tenho, ó, no mínimo 2 anos mais 1 ano de efetivo exercício. Isso aqui vai ser igual a estabilidade. Ah, professor, quer dizer então que todo servidor vai adquirir a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício? Nem todo. Como assim nem todo, professor? Porque é no mínimo 2, ó. Pode ser que para uma determinada carreira típica de Estado, eles coloquem que o vínculo de experiência seja de 4 anos. Entenderam? Isso, ó, gente, se passar do jeito que tá, isso aqui vai virar questão de prova, hein? Depois não digam que eu não avisei, né? Já estou antecipando uma futura questão de prova, caso passe da forma como está. Então, olha só, você vai ter o vínculo de experiência. Então, vamos supor que para aquela carreira típica de Estado, o vínculo de experiência foi regulado em 2 anos. Beleza, é o mínimo previsto. 2 anos de vínculo de experiência. Só que para você adquirir estabilidade, você vai ter que passar pelo vínculo de experiência, ser efetivado nas vagas previstas no edital. Lembram que o edital eu posso ter 10 vagas no edital e 1.000 classificados para o vínculo de experiência. Quer dizer que tem 1.000 pessoas, né, no vínculo de experiência disputando na prática 10 vagas. Ao final do vínculo de experiência, do curso de formação, vínculo de experiência, eu vou ter o preenchimento das 10 vagas ali. Então, dos 1.990, na prática, foram servidores temporários do Estado, o sinal de alerta que eu sempre estou fazendo, né? Na prática, 990 foram servidores temporários do Estado e 10 serão efetivados. Ah, na hora que eu sou efetivado, professor, eu adquiro automaticamente a estabilidade? Não. Eu preciso esperar mais 1 ano, ó. Ok? Mais 1 ano após o término do vínculo de experiência. Então, se o vínculo de experiência foi o mínimo previsto, vai ser uma estabilidade após 3 anos. Agora, se o vínculo de experiência for de 5, sei lá, for de 10, é no mínimo 2, não tem teto. Se o vínculo de experiência for XYZ, o prazo XYZ mais 1 ano. Entenderam? Então, ó, você vai adquirir a estabilidade? Sim, mas não para todos que estão no vínculo de experiência. Quem vai adquirir estabilidade são aqueles que, após o vínculo de experiência, forem efetivados dentro das vagas previstas no edital. Então, se eu tinha 10 vagas no edital, mas 1.000 classificados, significa que 990 trabalharam de forma temporária para a administração pública, 10 serão efetivados com estabilidade. E aí, quando que eles irão adquirir, a estabilidade? Automático? Não, efetivou no dia assim, não. Depois de 1 ano é que eu tenho a estabilidade. Então, 10 serão efetivados e, na verdade, 1 ano depois, eles adquirirão a respectiva estabilidade. Entenderam? Então, percebam aí, ó, é a diferença, né? Uma das diferenças colocadas aí pela PEC em si, beleza? Então, percebam que continua existindo a estabilidade. Mas a estabilidade agora existe tão somente o quê? Para o cargo típico de Estado. Beleza? Ah, professor, quais são esses cargos típicos de Estado? Ninguém sabe ainda. Vai ser definido em lei complementar federal. Acredito que sejam as funções fins, atividades fim de Estado. Tipo policial, médico, né? Professor, enfim, toda aquela atividade que é uma atividade fim do Estado, típica, né, do Estado, você tem ali a possibilidade de entrar nessa lei complementar federal. Então, como que vai ser essa regulamentação? A gente ainda não sabe. Pode ser que eu tenha diversas carreiras típicas de Estado, pode ser que eu tenha tão somente algumas carreiras típicas de Estado. Então, o que for enquadrado como carreira típica de Estado permanece com estabilidade. Só que independentemente da sua carreira ter ou não ter estabilidade, de ser ou não ser uma carreira típica de Estado, para mim qual que é a grande falha? A grande falha é que no vínculo de experiência você permite ali a utilização temporária de mão de obra, e no caso aqui mão de obra qualificada, né? Extremamente qualificada. Porque eu só vou efetivar
o número de vagas constantes do edital. Então eu posso lançar um edital com X vagas, classificar XY pessoas para o vínculo de experiência e ao final efetivar só as vagas do edital. E somente esses efetivados dentro das vagas do edital é que após um ano adquirirão a estabilidade. Entenderam? Tranquilo, né? Acho que está bem nítido aí essa relação, essa proposta aí da PEC 32/2020. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aí vem parágrafo 1º. O servidor público estável, só que agora não é todo mundo, ó. Ocupante de cargo típico de Estado, só pode perder o cargo. Aí, ó, o inciso 1º está sendo alterado. Em razão de decisão transitada em julgado. Mesma coisa, isso aqui já tinha, ó. Decisão judicial, né? Transitada em julgado. Se eu falo aqui, ó, decisão transitada em julgado, eu estou interpretando que é uma decisão judicial, tá? Mas percebam que sucumbiram à expressão judicial. Então eu poderia ter uma decisão administrativa transitada em julgado, tá? E aí, posso ou não posso? Ah, não cabe mais recurso daquela decisão administrativa. E é uma decisão administrativa, então, transitada em julgado. Eu posso ter a perda do cargo. Na minha opinião, abre essa brecha aqui, ó. Isso pode acontecer sim, sem qualquer tipo, de problema aqui, ó. Porque hoje no texto constitucional você tem claramente que é uma decisão judicial transitada em julgado, tá? Ou então proferida por órgão judicial colegiado. Aqui eles colocaram judicial, ó. Então, a decisão judicial, ela não precisa mais ser uma decisão judicial transitada em julgado. Basta que seja uma decisão de um órgão colegiado, então uma Câmara do Tribunal de Justiça poderia determinar a perda do cargo do servidor público estável, ocupante de cargo típico de Estado? Sim. Só que além disso, uma decisão seja judicial, transitada em julgado, obviamente, ou uma decisão administrativa. Então, para mim, claramente surge uma outra situação aqui, ó. A decisão administrativa transitada em julgado. Então, fica mais fácil o estável, ocupante do cargo típico de Estado, perder a estabilidade? Sim, fica muito mais fácil. Porque eu posso ter uma decisão administrativa interna que não cabe mais recurso, transitou em julgado, eu tenho ali a perda do cargo público para aquele servidor estável. Ah, tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado? Pode até ser, mas não necessariamente. Porque, por exemplo, se eu tiver um órgão colegiado, então, por exemplo, imagina que eu tenho o juiz de direito profere sentença. E a sentença é no sentido da perda do cargo do servidor público estável. Ah, mas o servidor recorre para o TJ. Aí lá no TJ eu tenho o acórdão do respectivo Tribunal de Justiça. Aqui, já ocorre a perda do cargo. Por que aqui já ocorre a perda do cargo? Porque aqui, já é uma decisão judicial de um órgão colegiado. Vai ser uma Câmara do TJ que vai proferir essa decisão aqui, um órgão colegiado do Poder Judiciário. Ah, mas peraí, professor, ele ainda poderia recorrer para o STJ, a depender da situação, e a depender da situação ele ainda poderia recorrer para o Supremo. Sim, só que de nada vai adiantar esses recursos para que ele não perca o cargo. Ele pode até recorrer, pode ser que depois, a perda do cargo público seja revertida e ele tenha que ser reintegrado à administração pública, entenderam? Mas percebam que eu tenho uma mudança substancial aqui, Primeiro, eu abro a brecha aqui para uma decisão administrativa transitada em julgado, que não cabe mais recurso no âmbito interno da administração. E também eu relativizo a decisão judicial. Não precisa mais ser uma decisão judicial transitada em julgado. Tem que ser uma decisão por um órgão judicial colegiado, ok? É claro que se eu tiver a decisão judicial transitada em julgado, ela também é válida. Implicitamente a gente teria esse tipo de interpretação aí, ok? Beleza, bola para frente,
O inciso 2 é a mesma coisa, tá? O PAD não tem alteração ali, ó. É claro que o servidor público ele pode ser demitido em razão de um processo administrativo disciplinar. Aquele inciso 2 lá não tem alteração nenhuma, né? E aí vem o inciso terceiro, ó. O inciso terceiro é a avaliação periódica de desempenho. Beleza. Continua tendo essa possibilidade por uma avaliação periódica de desempenho. Mas olha aqui, ó, não mais na forma de lei complementar, mas na forma de lei. É a única alteração, ó, na forma de lei. Então poderia ser através de lei ordinária. Não precisa mais ser através de lei complementar. Como é que eu vou regulamentar a avaliação periódica de desempenho? Através de uma lei ordinária e não através de uma lei complementar. Né, um grande problema? Não, tudo bem, você pode definir aí os critérios da avaliação periódica. Antes era lei complementar, agora vai ser lei ordinária. Sinceramente, eu não vejo, né, nenhum problema nisso aí, você mudar de lei complementar para lei ordinária. Você tem legislação, poder legislativo, representantes do povo legislando de qualquer maneira. Tudo bem, a lei complementar, a maioria era maior, era mais difícil de você alterar os dispositivos daquela lei complementar. Mas a administração pública também, gente, principalmente a administração pública gerencial, ela tem que ser mais eficiente, ela tem que ser mais dinâmica também. A sociedade hoje em dia ela é muito mais dinâmica. Então faz sentido você tirar algo que era mais robusto do ponto de vista de proteção, lei complementar, e transformar em lei ordinária. Tudo bem, tá? Na minha opinião, não vejo aí, né, assim, é uma questão negativa nisso. Para mim tem coisas bem piores, muito mais negativas nessa PEC em si, ok? Então eu tenho que lembrar, né, desse detalhezinho. Aí vem, ó, parágrafo 2º. Na hipótese de invalidação por sentença judicial da demissão do servidor estável, porque lembra, ó, ele pode recorrer ainda para o STJ, ele pode recorrer ainda para o Supremo Tribunal Federal. Então aqui, ó, na hipótese de invalidação por sentença judicial da demissão do servidor estável, será ele reintegrado, independentemente da existência de vaga. Então, o Instituto da Reintegração, independentemente de ter vaga ou não na administração pública, ele tem que ser reintegrado. Ora, professor, por que ele tem que ser reintegrado? Porque ele foi demitido injustamente. E se ele foi demitido injustamente, ele tem o direito de voltar para a administração pública. Ah, mas não tem vaga. Ele vai ser reintegrado à administração pública, independentemente da existência de vaga. Ah, professor, ele vai ficar em disponibilidade? Como é que vai ser? Os estatutos irão regular. O que a Constituição está mandando agora é, independentemente da existência de vaga, eu reintegro o servidor que foi injustamente demitido. Ele foi injustamente demitido e provocou o Poder Judiciário, ok? Então perceba o seguinte, ó, eu tenho uma relativização e uma facilidade ainda maior para que o servidor público estável perca o cargo público. Então, a PEC está ampliando, tá, os casos aí, as possibilidades de perda do cargo público pelo servidor estável, sim. Só que não é o grande debate, na minha opinião. O grande debate aqui, ó, no tocante à estabilidade é: todo mundo precisa ter estabilidade? Nem todo mundo precisa ter estabilidade? Só carreiras típicas de Estado? Não carreiras típicas de Estado também? Como é que vai ser isso aí? E aí a gente tem que lembrar, né, do seguinte aqui, ó, continuando, né, a nossa aula aqui, ó. Uma constatação, tá? Isso aqui não é opinião do professor Emerson Bruno, isso aqui é uma constatação. Olha só. Estabilidade não é privilégio, tá? Por que a estabilidade não é privilégio? Porque, na verdade, a estabilidade é uma garantia. Então, a estabilidade, ela não é privilégio, ela é uma garantia, tá? Qual que é o objetivo da existência da estabilidade? Isso aqui, inclusive, já foi objeto de prova, questão CESP, inclusive, tá? Garantir imparcialidade, impessoalidade e profissionalismo no desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo público. Se eu sou servidor público efetivo e estável, eu exerço o conjunto de atribuições e responsabilidades do meu cargo público de maneira imparcial,
de maneira impessoal, de maneira profissional, podendo inclusive, tá, desobedecer às ordens manifestadamente ilegais, podendo inclusive representar contra meus superiores que cometam algum tipo de ilegalidade, algum tipo de abuso. Por que eu posso fazer isso enquanto servidor público efetivo, né, no âmbito do controle interno da administração pública? Porque eu sou dotado de estabilidade. Então, a estabilidade é uma garantia que existe no serviço público para que o servidor público controle a administração pública, participe do controle da administração pública e não só isso, possa desempenhar da melhor maneira possível, da mais imparcial e impessoal maneira possível, o conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo público. Então, você tem uma vertente de combate à corrupção para que o servidor participe do controle interno da administração pública e você tem uma preocupação também com a eficiência, de modo que de maneira técnica, impessoal, profissional e imparcial, o servidor público desempenhe o conjunto de atribuições e responsabilidades encerradas no seu cargo público, colocadas ali no âmbito do seu cargo público. Então, quando pensaram a estabilidade, eles não pensaram a estabilidade como um privilégio, pensaram a estabilidade como uma garantia para que o servidor desempenhe tecnicamente e de forma imparcial suas atribuições, garantindo e respeitando não só legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, publicidade, mas também eficiência e de modo que ele participe também do controle interno da administração pública, tá? Então, ó, nós temos um fato. Qual que é o fato aqui, professor? O fato é que a estabilidade não é um privilégio, é uma garantia. E esse fato, ele está reconhecido pela própria PEC, pois a própria PEC, tá, não está extinguindo a estabilidade para todos os cargos. Ora, se a proposta não extingue a estabilidade para todos os cargos, é porque a própria proposta e a própria administração que propõe reconhece que existe um fato. Qual é o fato? A estabilidade é importante. Eu preciso ter estabilidade dentro da administração pública, de modo que a administração pública possa, né, desempenhar suas funções da maneira mais profissional e impessoal possível e de modo que eu também não tenha prejuízo ao controle interno da administração pública. Então, peraí, professor, qual que é o debate? Aí que tá, ó. O debate na esfera da estabilidade não é se a estabilidade vai acabar ou não. O debate é estabilidade para todos os cargos ou estabilidade para parte dos cargos? Esse que é o debate. O debate da estabilidade não é se ela vai ser extinta ou não. O debate é a estabilidade vai vigorar para todos os cargos efetivos, tá? Ou só para os cargos, né, efetivos de carreira de Estado. Ora, o debate é esse. E a proposta que vem do governo é essa aqui, ó. Para a parte dos cargos efetivos, né? Cargos, né? Efetivos aqui, ó. Desculpa, estava esquecendo o Szinho aqui, ó. Né? Efetivos das carreiras de Estado. Tá? Então, esse debate é o debate que vai ser travado, que está sendo travado no âmbito do Poder Legislativo. Professor, qual que é a sua opinião? Qual que é a sua interpretação? Eu acho o seguinte, ó, a estabilidade é crucial para a administração pública gerencial eficiente e também para o controle da administração pública. Você retirar a estabilidade de boa parte dos cargos da administração pública é retrocesso. Por que é retrocesso? Porque você vai permitir ainda mais subordinação do servidor aos interesses políticos, partidários, fisiológicos. E a minha preocupação está lá na primeira parte da emenda. Porque você está criando uma grande politização, uma grande partidarização
da administração pública. Então, uma grande partidarização da administração pública. Com poucos servidores estáveis, tá? Você cria um problema, um retrocesso no âmbito da administração pública brasileira. Agora, vamos dizer, diversos servidores públicos, boa parte dos servidores públicos com estabilidade, é retrocesso? Se eu tiver boa parte dos servidores públicos com estabilidade, não. Então, peraí, professor, você não é a favor da manutenção da estabilidade para todos os cargos? Eu acho que não necessariamente você precisa ter estabilidade para todo mundo, para todos os cargos da administração pública. E esse debate é velho, esse debate é antigo. Sabe por que esse debate é antigo, gente? Ele já foi proposto em 1998. Emenda Constitucional número 19. Qual foi o objeto da Emenda Constitucional número 19? Quando retira o regime jurídico único e possibilita a coexistência na administração pública de regimes jurídicos diferentes, de modo que uma prefeitura, por exemplo, pudesse ter um servidor público estável, efetivo e, ao mesmo tempo, um empregado público. Ora, o empregado público não tem estabilidade. Então, eu poderia, por exemplo, pegar aquelas funções auxiliares, administrativas, que não são de atividades típicas de Estado, por exemplo, e falar, esse pessoal aqui é empregado público. E pegar as carreiras típicas de Estado, as funções mais importantes da administração pública, e falar, esse pessoal aqui é todo mundo servidor público efetivo. Estão percebendo como que esse debate reforma administrativa é um debate velho, antigo, de 1998, e que, na minha opinião, já estava superado. Porque basta o Supremo Tribunal Federal decidir, eu tenho ou não tenho a constitucionalidade da segunda redação do artigo 39 da Constituição. Porque se o Supremo virar e falar o seguinte, a segunda redação do artigo 39 é constitucional. Beleza, eu vou poder ter na administração pública servidores públicos estáveis coexistindo com empregados públicos. Eu vou ter servidores estáveis com empregados não estáveis. Então eu precisava de emenda à Constituição para reacender esse debate? Não, eu preciso simplesmente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é que o Supremo Tribunal Federal vai declarar a inconstitucionalidade da segunda redação, porque ele já suspendeu a segunda redação numa decisão liminar em razão disso. Ok, pode ser. Mas uma vez acontecendo isso, a administração pública interessada encaminha uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, propondo a coexistência de dois regimes jurídicos e sem os vícios de processo legislativo que geraram o questionamento da primeira situação, ou seja, da reforma de 98, da emenda constitucional número 19 de 98. O que eu estou chamando a atenção, gente, a todo momento, é que se o grande debate fosse estabilidade e não estabilidade, você não precisaria de uma emenda à Constituição. O grande debate da reforma não é esse. O grande debate da reforma é você mudar radicalmente a forma como acontece o recrutamento e a seleção de pessoas para trabalhar na administração pública. Não no sentido que o concurso público vai deixar de existir. O concurso não está acabando, pelo contrário. Tá? Mas no sentido de você fazer um concurso e nas etapas do concurso você ter um vínculo de experiência para não estáveis ou mesmo para estáveis, tá? Por um prazo mínimo de 1 ano no caso dos não estáveis e 2 anos no caso dos estáveis de vínculo de experiência. E ao final desse vínculo de experiência, você decidir quem vai ser efetivado, quem não vai ser efetivado. Na prática, você está criando um contingente, um exército de servidores públicos temporários na administração pública. E pior, um exército de servidores públicos temporários que podem ser facilmente manipulados, tá, pelo governante do momento. Aí você começa a compreender. Eu tenho essa estrutura sendo radicalmente modificada. E eu tenho, ao mesmo tempo, um ataque à estabilidade, no sentido de reduzir a estabilidade do servidor público, no sentido de retirar poder
do servidor público e das carreiras profissionais do servidor público de serem impessoais, imparciais, profissionais. Entenderam? Então, peraí, é algo perigoso? Eu estou abrindo uma caixa de Pandora na administração pública brasileira? Na minha opinião, sim. Você está abrindo brechas e brechas que são perigosas. Agora, o seguinte, ó, beleza, querem discutir estabilidade para todo mundo ou estabilidade para não todo mundo? Vamos debater, vamos discutir no âmbito do Congresso Nacional, mas para aproveitar e fazer uma boa reforma administrativa. Não essa reforma administrativa que está aí. Da maneira como está, é retrocesso. Ok? Então perceba o seguinte, eu não estou dizendo que o debate estabilidade ou não estabilidade, estabilidade para todos ou estabilidade para parte dos servidores, tá? É um debate que pode ser travado no Congresso Nacional. Isso já aconteceu em diversos outros estados democráticos de direito, em diversas outras administrações públicas. Então o debate não é ter estabilidade ou não ter estabilidade. O debate é estabilidade para todo mundo, que é efetivo, estabilidade para 90%, para 80%. Ó, proposta, me surgiu aqui agora. Por que não se define um percentual? 90% dos cargos possuem estabilidade após tantos anos de efetivo exercício. Tantos por cento dos cargos possuem estabilidade em todas as carreiras, entenderam? Porque aí você cria uma massa também crítica e permanente de servidores e não prejudica o controle da administração pública. Da mesma forma que você não prejudica, né, a administração pública gerencial. Mas o problema é que a estabilidade gera ineficiência. Mentira! Porque eu posso resolver isso com uma lei ordinária falando a respeito da avaliação de desempenho. De modo que eu demita / exonere, porque não vão definir se é demissão ou exoneração, né? Mas enfim, você demita ou exonere o servidor público ineficiente. Tá? Sei lá, coloca meta para o servidor público. O servidor público não bateu a meta, nas avaliações periódicas de desempenho, por exemplo, ele pode ser demitido mesmo sendo estável. Estão percebendo como que o debate da estabilidade, ele não é um debate... Não é o debate principal? De que adianta manter-se a estabilidade? Vai ter estabilidade para todo mundo. Estabilidade continua da maneira como está no artigo 41 da Constituição. Não se altera o artigo 41 da Constituição, mas revoga-se o 37, inciso 9, cria-se o vínculo de experiência e passa a reforma com o vínculo de experiência, com, né, a primeira parte da reforma que nós já analisamos aí. Não vai adiantar nada você ter ou não ter estabilidade, ter todo mundo com estabilidade na administração pública. Eu vou ter um monte de servidor temporário aí trabalhando no âmbito da administração pública, porque eu só vou efetivar aquelas vagas previstas no âmbito do edital. Ok? Compreenderam? Então o debate é isso aqui, ó. Estabilidade para todo mundo, para 100%, ó. Estabilidade para 100% dos cargos, tá? Estabilidade para 90%, 80%, tá? Parte só os cargos efetivos e carreiras de Estado. Isso aqui é a proposta, ó. A proposta está aqui na mesa, ó. A outra proposta já existe. Qual que é a proposta que já existe? A estabilidade para todos os cargos. Mas pode surgir uma terceira, quarta, quinta, sexta proposta? Pode. Pode surgir um percentual, por exemplo, ó, de cargos com estabilidade? Pode. Entendeu? Tendo em vista a Revolução 4.0, tá? Estou só dando ideia aqui, ó. Tendo em vista a Revolução 4.0, tá? E com o trabalho sendo desnecessário no âmbito de muitas atividades públicas e privadas, será que não é interessante? Você falou assim, não, você tem estabilidade durante X anos. A partir de X anos você não tem mais estabilidade, porque você tem que dar sua vaga para outro. Porque você tem que fazer um rodízio de pessoas na administração pública para, sei lá, uma vez na vida a pessoa ter pelo menos um período trabalhando para a administração pública. Porque a administração pública vai ser e vai continuar a ser uma das mais importantes empregadoras, principalmente no mundo de uma revolução 4.0. Entenderam? Então, peraí, eu só estou dando ideia, tá, gente? Pensei nisso aqui agora.
Pode ser um absurdo, tá? Sei lá, pode. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: cabe muita proposta nesse debate. Agora, o que a gente não pode permitir é deixar uma caixa de Pandora aberta, uma porta aberta para o completo aparelhamento do Estado e para a utilização político-partidária dos concursos públicos. O defeito da proposta, na minha opinião, é exatamente este defeito. O defeito é você está deixando porta aberta para a utilização político-partidária dos concursos públicos, dos vínculos de experiência e dos cargos que serão efetivados, independentemente de ser cargo com estabilidade ou cargo sem estabilidade. Compreenderam? Então, ó, mais uma vez, fica a dica, né? Então, mais uma vez, estou dizendo aí, né, qual que é a grande questão, na minha opinião. Então, com isso aí, a gente encerra essa segunda parte, mais 2 horinhas de aula para variar, né? Enfim, eu me programo para falar em 1 hora, no máximo 1h30, mas vai 2 horas, tá? Mas enfim, né, gente? Mais uma vez aí, ó, um direito constitucional em notícia. A gente termina sem uma conclusão, porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei se tem que ter 100%, eu não sei se tem que ter 90%. Eu acho assim, ó, pouquíssimos cargos com estabilidade é um absurdo, tá? Então, assim, ó, o debate de qual vai ser o percentual de servidores na administração pública com estabilidade, ele é um debate válido, que pode ser travado, sem problema, mas dentro das regras do Estado democrático. Cada um colocando a sua opinião, né, com seus argumentos e coisas do tipo, ok? Então, tem gente que defende 100%, tem gente que defende o mínimo possível, tem gente que defende o meio termo. Eu, sinceramente, eu não me posiciono ainda porque eu realmente não sei qual que seria o melhor para a administração. Uma coisa eu tenho certeza: a estabilidade é uma garantia que permite o combate à corrupção, o controle interno da administração pública, e uma administração pública eficiente, impessoal e cada vez mais gerencial e profissionalizada. Isso a gente não pode admitir perder. Perder isso é retrocesso. E a gente não está aqui supondo emendar a Constituição, alterar a Constituição para permitir retrocessos. Nós precisamos avançar e não retroceder, ok? Então, com isso, eu finalizo mais essa live, né? Mais essa transmissão ao vivo aí para quem é membro do canal, tá?